Bom dia, muito bom dia, para mostrar para vocês que como que a gente pode se falar com o olhar, né? Com o olhar a gente percebe o outro, como que às vezes falta só esse olhar para a gente enxergar os nossos irmãos. Muito bom dia, nesse sábado, dia 11 de julho, estamos reunidos aqui com muito carinho para mais um café com o Evangelho. Bom dia, Rosângela, Renata, Deise, minha querida, bom dia. Muito bom dia a todos. Kátia, seja bem-vinda. Não sei se vocês costumam assistir o café deitadinhos na cama ou se assistem o café tomando café de fato, mas que essa simbologia, né, dessa refeição matinal que a gente faz junto aqui, alimente de verdade o que a gente precisa. Bom dia, Val, Suênia, oi Pri, deixa eu colocar a Pri aqui, a Irma tá aí também. Fabi, meu amor, muito bom dia. Tanta gente tão especial. Bom dia, Bom dia, Pri, querida. Seja tudo bom? bem-vinda a mais um Obrigada, querido. café. Eu quero aqui, perante todo mundo, me desculpar com você, porque eu havia marcado uma data com a Pri. Fiz confusão, não anotei na minha agenda. E aí acabei marcando outra pessoa. Fiz uma confusão danada, mas graças a Deus a Priscila é um ser assim iluminado, que não ficou triste comigo e aceitou trocar para um outro dia. E esse dia chegou hoje. Obrigada, Pri, pela sua compreensão, Por pela sua nada, paciência. meu bem. Por nada, sem problemas. Bom dia para todo mundo também que está aí, chegando agora. A Priscila já esteve com a gente aqui no café, então as pessoas já devem conhecer a Pri, mas como tem sempre gente diferente, se você quiser se apresentar de novo, fique à vontade. É, como alguns, a maioria eu acho que me conhece, mas eu também sou do Suave Caminho. Estou lá nas quartas-feiras em estudo e na parte mediúnica, e nas quintas-feiras eu também estudo, faço parte da fluidoterapia e também estou ajudando lá no estudo do Evangelho, lá com a Goi, com a Tereza. E eu já estou no Suave Caminho, já tem 11 anos, essa casa maravilhosa que me acolheu, que abriu para mim todos os ensinamentos da doutrina espírita, que para mim é a minha segunda casa. Eu tive lá essa semana, ai que saudade! Dá mesmo, com certeza. Dá É uma saudade verdade. da casa, mas olhar a casa vazia não é a mesma coisa, né, Pri? Porque a gente Não, sente não é a falta das mesma coisa. pessoas ali. Eu fui lá na sala da fluidoterapia deixar as coisas para a festa junina. Aí, nossa, é tão diferente ver tudo vazio, né? Não ter aquele movimento, aquela coisa toda, né? Exatamente. Muito bem lembrado, você falou da festa junina, e é uma Uhum, oportunidade da gente falar para as pessoas, quem for daqui da sim. região, né, de Rio das Ostras, ou que mora pertinho, o Arraiá Zé do Bem, ele esse ano não vai poder ser presencial, mas a gente vai fazer o Arraiá na Caixa. Então, quem tiver interesse de comprar, adquirir o seu kit, né? No kit vem caldo, vem cachorro-quente, vem bolo, vem doce. E aí tem um cartazinho com as informações, né? Constantemente tenho colocado no stories do café, vou colocar hoje de novo. E quem quiser adquirir o kit, pode comprar pelo PagSeguro, pode fazer um depósito na conta da SESC, ou pode Uhum. pagar pessoalmente às terças e quintas, de 4 às 6 da tarde, lá na Casa Espírita. Quem fizer o pagamento online por transferência ou por PagSeguro, tem que enviar o comprovante para o telefone que está no cartaz. Isso é importante. Então, enviar o comprovante para o telefonezinho que está lá, para poder botar o nomezinho lá, fazer a reserva direitinho, para no dia 18, quando a gente for lá buscar, né, no sistema drive-thru, a gente já ter lá o kit com o nosso nome bonitinho. Chegou, pegou, saiu,
sem contato físico, com o distanciamento que a gente precisa, com segurança e com as guloseimas do nosso arraiá de costume. Então fica o convite para todo mundo aí que puder participar e dessa forma ajudar a SESC, que continua, né, tendo muitas tarefas, fazendo os trabalhos sociais e tendo contas para pagar. Então, é uma forma da gente ajudar também. E também a gente ainda está fazendo o atendimento fraterno online também, né? Exatamente. E é importante falar também disso, né? Porque é num período em que a Isso, gente está com tantos conflitos internos. E além disso, chegou a pandemia, mas muitos problemas já existiam antes, né? Os problemas é não deixam de verdade. existir por conta disso. Então, soma mais isso, né? Mais essa coisa. Então, se vocês souberem de alguém que precisa conversar, o atendimento fraterno, ele é uma conversa sigilosa com uma pessoa que não é um psicólogo, que não vai estar ali para fazer uma terapia com você, mas vai estar ali para te ouvir e tentar ajudar a encontrar no Evangelho, nos conceitos da doutrina espírita, argumentos, consolos, né, aconselhamentos que se baseiem na doutrina amorosa de Jesus e que talvez possam elucidar, né, a situação num ponto de vista espiritual. Que às vezes a gente, no meio do problema, não percebe, né, Pri? Às vezes até a gente Exato. estuda, quando passa pelo problema, não vê solução. E aí é É tão preciso importante, alguém né? de fora para dar uma palavra para você se lembrar, né? Exatamente. Então, nenhum de nós está imune a passar por qualquer problema, nenhum de nós sabe o suficiente para poder estar ali 100% seguro, né, na hora de passar pela tribulação. A gente Exato. precisa uns dos outros. Então, a gente reconhecer que a gente pode ser ajudado é um grande passo, pode ser um grande passo. Exato, né? E reconhecer que a gente está aqui para caminhar juntos, né? Como humanidade inteira, né? Uns ajudando os outros, né? Exatamente. Bom dia, Mamadi. Bom dia. Você deve ter dormido nada, né, mãe? Porque ontem eu vi uma mensagem sua, quase 1 hora da manhã, e você já está aqui de pé assistindo o café. Bom dia. Então vamos começar. Hoje a gente Vamos. está no capítulo 15. A Priscila vai fazer a prece final. Então eu vou fazer a inicial para que a gente comece o nosso cafezinho aí, deu tempo de todo mundo chegar. No sábado o pessoal vai acordando mais devagarzinho. Vamos Uhum. terminar de acordar aí para a gente sintonizar com o café. Então vamos lá. Que o nosso coração nessa manhã possa despertar mais uma vez para as verdades eternas, para o amor desse Pai justo e bom, que para nós criou esse novo dia, nos ofertando essa nova oportunidade, confiando na nossa pequena vontade de fazer diferente, ainda tão pequena vontade. Cristo, Jesus, nosso amigo maior, bom dia. Desejamos estreitar essa amizade, essa fraternidade, para sentir em nosso coração essa alegria cristã de viver, apesar de todas as tormentas da matéria, com a confiança na ajuda do alto, com a confiança nos propósitos da divina providência para a nossa vida, com a confiança da nossa necessidade de aprender, evoluir e auxiliar no caminho. Pedimos licença para começar a leitura dessa manhã, no desejo sincero de que a gente possa se encontrar nessas linhas, alimentar a nossa alma e terminar esse café para começar esse dia com muito amor e muita luz a se espalhar onde quer que estejamos. Que assim seja, graças a Deus, e assim será. Graças a Deus. Estamos no item 9, então. Vou colocar aqui, fixar para quem chegar aí depois. Capítulo 15, Isso. item 9.
Opa, comentar o que eu fiz. Tá funcionando, tô te vendo. Tá? Aham. Comigo aqui tinha falhado. Aham. Gente, agora vai. Fixei. Perfeito. Pode começar, meu amor. Vamos lá. Então, vamos lá. Hoje é o item 9. Fora da verdade não há salvação. Equivaleria ao fora da igreja não há salvação. E seria igualmente exclusivo, porque não existe uma única seita que não pretenda ter o privilégio da verdade. Vamos dar uma paradinha ali. Esse conceito de salvação, né, é um conceito muito arraigado, né, na mente de todo mundo que já passou por várias religiões, né, essa história de salvação, dessa dualidade, né? Se eu não estiver na igreja, eu não estou salvo, se eu não fizer isso, eu não estou salvo. Mas com o tempo, com a doutrina espírita, né, a gente veio a perceber que essa coisa de salvação não depende de outro. Não é uma salvação. Ninguém precisa ser salvo, talvez de si mesmo, dos seus erros, mas não salvo no sentido que era dado antigamente, né? O que a gente precisa fazer é crescer como espírito, né? Reformular os nossos conceitos, nos conhecer melhor, para assim desenvolver o que é preciso desenvolver, melhorar dentro de si o que é preciso melhorar. Não esperando que Deus vá nos salvar e nós fiquemos aqui sentados, na nossa vidinha normal, mas que Deus, Jesus, ou a igreja, ou qualquer outra coisa, vá fazer o trabalho que é exclusivo para nós, né? Dá uma Mas falsa ideia de passividade, né? De que é alguém que vai vir de fora. exato. E é, e assim, tudo vem do nosso conhecimento, da maturidade que a gente estava. Porque, por exemplo, na época que Jesus veio, Jesus podia ter falado tudo. Ele falou tudo, nem tudo, falou grande parte, mas de uma maneira mais cifrada, que era como as pessoas daquela época entenderiam. E disse que depois viria o Consolador, que falaria mais livremente outras coisas que ele não poderia revelar naquela época, porque a humanidade precisava crescer, né? A gente ainda era muito infantil. Se somos hoje, naquela época mais ainda, né? Então, tudo vem de acordo com o nosso crescimento como seres humanos, como espíritos imortais. Então, essa ideia de salvação também foi uma fase que a humanidade viveu. Durante muito tempo, isso foi o bastante. Mas com o aparecimento de outras ideias, do desenvolvimento moral da humanidade, de conhecimento, de ciência, de várias coisas também, a humanidade foi chegando num patamar, não que alguns ainda não mantenham essas ideias, mas hoje a humanidade já procura uma outra coisa além. Isso já não é mais aquilo que satisfaz. Já há muitas perguntas, mas é só isso? Eu não preciso fazer nada? Eu não preciso ajudar o meu irmão? Eu não preciso fazer o meu papel? A gente já chegou num patamar de que essas coisas é só salvação, é só isso, é só aquilo, se eu estiver ali eu vou ser salvo, se eu não estiver lá eu não vou ser, ou isso já não satisfaz mais o anseio da humanidade de crescer. Eu vejo por esse lado.
Pri, a Babi Oi. está pedindo, por favor, para você baixar a câmera um pouquinho, porque Porque assim. o Joaquim que está assistindo a gente, ele faz a leitura labial, porque ele Uhum. não consegue ouvir. Então, Vê se ficou. Vê se ficou. Vê aí se ela dá um melhorou. feedback. Aí ela dá um feedback para a gente aí. É exatamente o que você colocou, é muito importante, faz a gente acordar, né? Para que Sim. essa salvação, ela não está fixada num templo religioso, numa Não. forma de pensar, e não vai ser porque a gente pertence a um certo grupo que alguma coisa de fora vai olhar para esse grupo e salvar só ele, né? Não, tem Uhum. mais a ver com as nossas atitudes, com a nossa melhoria, né? Então é muito importante a gente pensar nisso. Porque às vezes a gente até no centro espírita vê isso, né? Mas eu venho toda semana, eu tomo passe, eu bebo água fluidificada e mesmo assim acontece coisa comigo. Mas isso não vai deixar a gente imune ao que a gente tiver que passar. Pelo contrário, né? Isso vai Exato. fortalecer para que a gente passe pelo que tiver que passar, mas diferente, né? Fortalecido, compreensivo, né? Exato, né? E até porque Deus não faz distinção dos seus filhos, né? Só quem está em tal templo, ou em tal seita, ou em tal isso, ou em tal aquilo que seria. Não. Até porque todas as religiões, se você for ver, elas têm lá da sua forma que você precisa se melhorar, você precisa ser bom, você precisa fazer a caridade. Se você for olhar na teoria de todas elas, isso está lá escrito. As pessoas é que nunca se ligaram muito nisso ou não estavam aptas ainda a entender que o seu melhoramento é um trabalho individual que ninguém pode fazer por você. E no momento que você começa a entender isso, é que você vai começar a buscar outras coisas, os caminhos para poder trilhar esse caminho, né? Aonde a sua afinidade te levar, na católica, no judaísmo, na umbanda, na doutrina espírita, onde for. Mas é onde a sua afinidade te levar, mas que se isso estiver te ensinando e te fazendo bem, tá valendo. Perfeito. Isso mesmo. Vamos lá? Vamos. Que homem se pode vangloriar de a possuir integralmente, quando o círculo dos conhecimentos se alarga sem cessar e as ideias se retificam a cada dia? A verdade absoluta é prerrogativa exclusiva de espíritos da categoria mais elevada, e a humanidade terrena não poderia pretender possuí-la, porque não lhe é dado saber tudo. É Vamos parar verdade. aí. Vamos. Isso me lembra É. uma coisa interessante, Pri, porque as crianças são muito curiosas, né? Muito. Então, a minha filha do meio tem 5 anos. Aí ela fica assim, mãe, como assim o bebê fica dentro da barriga da mãe? Dentro da barriga? E se a mãe comer uma coisa quente, vai queimar o bebê? Aí você tem que explicar. Não, filha, mas é porque dentro da barriga tem vários órgãos. Mas o que é órgão? Órgão é um conjunto, é um tecido de células especializado. Mas o que é célula? Então, são conceitos que ela ainda não consegue adquirir, não consegue ligar os conceitos, né? Como é que você vai explicar o que é órgão, o que é célula? Aí você fala que são caixinhas dentro do corpo. E aí você vai criando mecanismos para ela fazer uma analogia e entender. Porque ela ainda Sim, não está madura o suficiente para entender esses conceitos, como nós, né? Que muitas coisas não nos é dado saber, não porque eles queiram esconder da gente, né? Nossa, os espíritos não revelaram tudo porque eles querem só eles deter a verdade, eles querem não, esconder. Não! É porque a gente, como as crianças, não tem ainda a capacidade de compreensão das coisas que vão ligar até você ter aquele entendimento. Como é que eu explico que a criança está dentro do útero? Você não sabe nem o que é um órgão, o que é útero, o que é sistema reprodutor, não sabe, né? E aí, como é que eu vou ensinar para uma criança coisas que somente na vida adulta
depois de já ter feito um passo a passo de conhecimentos, ela vai conseguir saber. A mesma forma, como que os espíritos vão ensinar para a gente coisas que a gente ainda não tem essa capacidade de saber, né? E aí a Zane bem colocou ali, por isso que Jesus falava por parábolas. É, exato. É, por isso eu falei no início, né? Por isso que Jesus falava o entendimento da humanidade daquela época. E mesmo hoje, a gente também, no nosso nível evolutivo, a gente ainda não sabe tudo, os espíritos não falaram tudo ainda para nós, porque a gente ainda não tem condições de entender. Agora, com alguma coisa, a gente está desvendando algumas coisas, por exemplo, de magnetismo, dessas coisas, como se dá a mediunidade, de ondas, dessas coisas. Agora que a gente está assim, levantando o pequeno véu, alguma coisa, a gente ainda não sabe como se processa tanta coisa, não é? A gente ainda não tem esse Exatamente. entendimento. Exatamente. Inclusive, hoje de manhã, quando eu acordei, fica a dica aí, porque eu acho que a FEB ela continua deixando liberado, nesse período de pandemia, o acesso às revistas do Reformador, revista espírita, né? E a Uhum. desse mês de julho fala sobre, o tema principal é sobre os sonhos, né? Quanta coisa a gente ainda não sabe sobre os sonhos. Eu achei um tema, assim, muito relevante, tá lá no site lá do Reformador. Em junho, eu tenho certeza, eles deixaram liberados para todo mundo a Uhum. versão da internet, né? Não a revista, mas a versão. E Sim, aí eu acho que vai seguir, né? Por conta da pandemia. Então, quem tiver a oportunidade de ir lá olhar, é muito interessante. é bacana. Vamos lá. Então, aí falou também que a verdade absoluta é prerrogativa de espíritos da categoria mais elevada, porque eles já já se depuraram das paixões, das coisas que a gente ainda tem, né? E fala também que aqui ela somente pode aspirar a uma verdade relativa e proporcional ao seu adiantamento. É isso mesmo. Quanto mais a humanidade for evoluindo, a ciência também for mostrando para nós outras coisas, né? Porque uma coisa, o nosso adiantamento também está ligado a essas coisas, né? Mais a gente vai saber, mais claras vão se tornando as coisas que antigamente eram muito misteriosas, né? Quantas coisas eram misteriosas e hoje em dia você já vê com mais clareza, né? Que eram Na considerados própria ciência, coisas. né? Sim, sim, veio desmistificar muita coisa, né? Sim, com certeza. Se há muito tempo atrás você dissesse que eu ia estar. Imagina, né? Se lá uns 100 anos atrás dissesse assim, olha, vai virar o dia em que você vai pegar uma caixinha, vai olhar o seu É, irmão do outro lado e vão se comunicar se vendo. Você ia falar, que isso? Como, né? De que forma? ainda com Estamos várias aí. pessoas assistindo ainda. Exatamente, né? E o espiritismo, na vanguarda disso tudo, ele já nos trazia isso, né? No Sim, nosso lar já tinha essa telecomunicação assim dessa sim, é. forma, isso quando não tinha nem possibilidade da gente ter, né? Tem gente que É, fala que os Flintstones são assim também, porque eles também ficavam reproduzindo lá no passado as coisas que a gente já teria, né? Os é, Flintstones do futuro. nos livros de André Luiz fala, né, de Voltou. Diga, perdão. É, Nos André livros. Luiz fala muito daquelas telas na parede que a gente pode traduzir por TV de tela plana, né? Que já tinha em nosso lar naquela época e que chegou aqui já muito, muito depois, já no século XXI. Exatamente, exatamente. É, alguém falou nos comentários do Dr. Paulo César Frutuoso. Eu assisti a Corrente do Bem lá do Francisco de Assis com ele, foi muito bacana. Foi domingo passado, foi bem bacana. Ele falou, mostrou muita coisa de materialização, de ciência do futuro, foi bacana mesmo. Eu gosto dessa parte científica também. Então, quem tiver oportunidade, eles colocam no YouTube lá do Lar É, Francisco tá de lá no Assis. YouTube, tá no Facebook também, é bacana também, legal.
Muitas dicas hoje aí pra gente, viu? É, Vamos lá. vamos lá. Se Deus houvesse feito da posse da verdade absoluta a condição expressa da felicidade futura, teria proferido uma sentença de proscrição geral, ao passo que a caridade, mesmo na sua mais ampla acepção, pode ser praticada por todos. Eu fiquei bem cismada com essa parte, menina. Porque Uhum, quando ele fala assim, teria proferido uma sentença de proscrição geral, é o banimento, né? Se ele tivesse uhum, feito da posse da verdade absoluta a condição expressa de felicidade, a gente estava todo mundo banido, porque a gente não tem é, esse conhecimento geral da verdade, né? Mas aí ele diz que a caridade, que é a condição expressa da felicidade futura, a verdade não, mas a caridade, que é, sim, mesmo na sua mais ampla acepção, pode ser praticada por todos. Aí eu fiquei pensando, o que que é, para nós encarnados, o exemplo da caridade na sua mais ampla acepção? Os exemplos de Jesus, né? Para sim, mim, é, é o exemplo vivo da caridade aqui que a gente teve, né? É o uhum, exemplo de Jesus. Então ele diz ali na nossa cara que realmente a gente pode fazer, né, o que Jesus fazia. A gente pode, de fato, trazer esse guia e modelo muito para perto da gente, porque às vezes a gente fala assim: "Ah, mas eu não sou Jesus, né? Pô, eu não sou. Ah, o que que Jesus faria nessa situação? Ah, ele com certeza teria paciência, mas eu não sou Jesus, né?" Mas aí aqui a gente lê assim, ó, mesmo na sua mais ampla acepção, pode ser praticada por todos. Ou seja, não tem mais essa desculpa de que eu não sou Jesus. Eu não exato. preciso ser esse espírito puro, com esse cabedal de conhecimento que ele tem, porque ele não Uhum, é só puro no amor, ele também é puro na asinha intelectual, né? Ele tem o conhecimento dessa verdade. Ele é um espírito crístico. Eu não preciso dessa asa para que eu tenha esse comportamento de caridade que ele exemplificou aqui. E é isso que está dizendo ali, e é isso que me chocou muito quando eu li, porque eu falei assim, caramba, acabou minha desculpa, né? Porque de vez em quando eu usava essa desculpa. Ah, não, mas eu não sou Jesus. É a mesma desculpa do sangue de barata, né? Eu não tenho sangue de barata, né? Então, a barata tá bem assim com Jesus, né? é. Não, sabe por que essa coisa as pessoas confundem? É porque todo mundo, é que a caridade ela tem duas formas. Tem a caridade benemérita e tem a caridade benevolente. As pessoas se fixam muito na benemérita, em que você pode ajudar materialmente uma pessoa. Acham que caridade é só você ir lá doar alguma coisa, alimentos, roupa, doar dinheiro. Sim, é uma forma de caridade? É uma forma de caridade, perfeito, é a benemérita. Mas há a benevolente que qualquer um, com recursos ou sem recursos, pode fazer. É você ir lá dar um abraço numa pessoa que está precisando, ouvi-la com os seus problemas, porque tanta gente quer falar e não tem ninguém para ouvir. É você ir lá conversar com uma pessoa que é solitária, ir lá perguntar se ela está precisando, você ajudar alguém a atravessar uma rua. Tem tanta coisa que você pode fazer. Essa é a benevolente, que não lhe custa nada, mas é um sentimento do seu coração que você oferece para o outro. É uma atenção, é um carinho. Isso é caridade. Mas as pessoas se ligam muito na benemérita do material, mas nem tudo é isso. Por exemplo, o atendimento fraterno, o que a gente está fazendo. A gente não vai resolver o problema das pessoas, não, mas a gente vai ouvir, a gente vai aconselhar, esclarecer alguma dúvida que ela tenha. Isso é uma forma de caridade. Mesmo que você não esteja lá olhando ela no olho, não possa dar aquele abraço apertado, mas é o que a gente pode fazer no momento. Então, isso é uma forma de caridade. As pessoas às vezes se esquecem disso, que pequenos atos às vezes valem mais do que você dar uma fortuna para outra pessoa. Exato. Se o sentimento não estiver ali junto, não tem esse. Não, porque as pessoas acham, principalmente do material, que você doou o material
a sua função acabou ali, e às vezes aquilo não tem sentimento nenhum. Né? E a Exatamente. caridade, na realidade, é o sentimento que você doa para o outro. Mesmo no material, é o sentimento, é a sua intenção é o que vale. Não é propriamente o ato, mas a intenção com que você fez aquilo, o amor que você colocou naquilo. Exatamente. E não tem um dia que a gente não tenha essa oportunidade, né? Sim, com tudo, com as pessoas que a gente convive na sua casa, no trabalho, que você vê na rua, que você conhece, que você não conhece. Você tem a oportunidade de ajudar, de fazer de qualquer forma. Às vezes uma pessoa, por exemplo, no banco sempre acontece comigo. Tem uma pessoa lá, olha, eu não enxergo. Você lê isso aqui para mim? Claro, vamos lá. Não é uma forma de ajudar, a pessoa está precisando. Não é? Eu não vou lembrar com detalhes, mas se eu não me engano é no livro Obras Póstumas, que fala sobre essa coisa da caridade e que Kardec, certa vez, ele tinha que optar ou sugeriram a ele, né, o que ele faria se tivessem, eu não me lembro se fizeram uma suposição ou se foi isso mesmo, ele teve que escolher entre dois grupos, né? Tipo, como se fossem dois centros espíritas e que estivessem ali em conflito. E aí ele tivesse que tomar par, né, de algum Uhum. deles ali, mesmo sabendo que eles ambos eram imperfeitos. E aí ele disse assim, olha, mesmo que esse aqui tenha feito mais isso, mais aquilo, e esse ali tenha tal e tal argumento, eu vou ficar com aquele que tiver mais caridade. Uhum. Então, essa foi a forma que ele encontrou para se posicionar ali numa situação em que ele não podia ficar em cima do muro, ele tinha que se colocar, né? Então, ele avaliou por esse prisma. O grupo que agir com mais caridade é aquele que eu apoiarei, né? E aí, se você parar para pensar, isso pode ser uma forma da gente se posicionar em muitas coisas, porque não dá para a gente ficar o tempo inteiro na vida em cima do muro, né? Não É, dá. Tem algumas tem. situações em que a gente precisa se colocar e algumas coisas estão na nossa mão, né? Decidir, escolher, opinar. Então, que a gente também, depois que eu li isso, eu comecei a pensar por esse prisma, né? De que não importa, às vezes, aquele que parece mais atrativo, mas quais são as intenções por trás disso? Enfim, né? Qual o propósito Uhum. maior? E aí eu achei muito interessante, porque não importa, né, se aquele centro é do tal e tal, no caso do exemplo do Kardec, né, do tal e tal mentor, e aquele é um espírito lá desconhecido que dá lá as mensagens na reunião mediúnica. Uhum. Mas qual deles que tem maior caridade, que age com maior caridade, que se preocupa com a sua comunidade? Então, é aquele que ele ia apoiar. E aí é o exemplo, né, de que não é fora da igreja, não é fora da verdade, é fora da caridade que não tem Exato. como caminhar. Eu achei, assim, muito fantástico. Tá lá em Obras Póstumas, quem tiver a oportunidade de lá olhar, vai estar muito melhor do que eu falei aqui, porque eu tô falando só o que eu lembrei, e aí tem aquele telefone sem fio, né? Entra na minha cabeça, mistura com um monte de coisa que eu já li, e sai essa informação aí. É isso mesmo. A Vamos gente lá. sempre, a gente Fala, sempre tem fala. que escolher, a gente sempre tem que escolher o que for melhor para todos, né, dentro da caridade. Exatamente, né? Se a gente, inclusive, Pri, o dia em que a sociedade tiver esse caminho para fazer suas decisões, para fazer suas escolhas, acho que a gente vai dar um grande passo, né? É, vamos evoluir bastante. Quando o critério nas escolhas for esse, vamos dar um salto quântico, como diz o povo. Exatamente. É. Pode ir? Pode ir. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo a salvação para todos, independente de qualquer crença, desde que a lei de Deus seja observada, não diz: fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz: fora da verdade não há salvação. Máxima que dividiria em lugar de unir e perpetuaria os antagonismos.
Então tá tudo Exatamente. aqui, né? O Espiritismo não diz de fora do Espiritismo não há salvação, porque não é assim que a gente enxerga as coisas. E também como ainda não pretende ensinar ainda toda a verdade, porque a gente não está apto para descobrir toda a verdade ainda. Ainda não estamos lá. Talvez no mundo de regeneração a gente já esteja melhor para saber mais verdade do que a gente sabe hoje, mas por enquanto. E esse mundo de regeneração é a mesma coisa dessa salvação, né? A gente fica esperando Uhum, que o mundo chegue. Gente, esse é, mundo de regeneração não vai chegar, não? Meu Deus, né? Mas ele não vai chegar. É a gente que tem que chegar lá. a regeneração começa em cada um. O mundo só vai se tornar de regeneração, claro que a Terra vai mudar, mas quando todo mundo que aqui estiver vibrando na mesma sintonia da regeneração. Porque o mundo de regeneração é formado dos espíritos que aqui estão. É ou não é? Exatamente. Exatamente. Então, a gente tem que começar a regeneração em nós, né? E é A por isso que a mudança. gente tem que se preocupar com o outro, né? Porque o mundo não vai virar regeneração só por causa de mim. Se eu não ajudar o outro nesse caminhar, ele está no mesmo Uhum. mundo que eu. Se ele também não evoluir, acabou-se. É, Que eu dependo dele para esse mundo de regeneração sim. chegar. E tem como é. E a gente tem que entender também que muitas pessoas, por mais que a gente fale, olha, você tem que mudar e tal, eles vão entender que eles precisam mudar também quando a gente começar a dar o exemplo da nossa mudança de atitude, da nossa caridade, da nossa bondade, amorosidade para com os outros. Aí eles vão parar para pensar, poxa, fulano mudou, né? Ele já não é mais aquela pessoa de antigamente. Isso vale mais do que você falando todo dia para a pessoa, olha, isso, é isso, é isso, é isso. A mudança de atitude vale mais do que 1000 palavras. Com certeza, exatamente. É a atitude que carrega, né? O exemplo que arrasta. Deixa só Exato. eu voltar aqui nos comentários, porque eu estou Uhum. muito displicente com as minhas amigas e os meus amigos que estão aqui comentando, e eu estou passando direto aqui, que a conversa vai, a conversa vem, e a gente acaba não lendo, né? Eu não consegui ir muito lá para cima, mas a Márcia aqui em algum momento, o brechó da Márcia, a mãe da Larissa, colocou assim, que às vezes um bom dia faz uma pessoa tão feliz, porque às vezes você foi a única pessoa que falou, né, com ela, com aquela pessoa que recebeu o seu bom dia. E a gente não faz ideia. Parece um mais do mesmo, né, dizer isso. Dá um bom dia que você pode mudar a vida de alguém, mas é muito verdade. É muito verdade. Hoje de manhã eu li, o Murilo Gun postou assim: o amor, ele tá em todo mundo. Ou você tem para dar, ou você tá doido para receber. É alguma coisa assim. Porque aquela pessoa que está amargurada, ela é aquela pessoa que está doido para receber, que não está com amor Sim, ali, né? Então, o amor é assim: se você tem, dá. E se você não tem, calma, que você vai receber de alguma forma, mas aí você tem que ter olhos de ver, né? Para que esse amor chegue. Então, é sempre esse movimento. Ou você pode dar, ou você está na hora de receber. Se você estiver se sentindo muito irritado, é porque está faltando amor em você. A Sônia comentou que ela tem dificuldade visualmente na escrita, né, na leitura. uhum. E aí a Babi lindamente colocou aqui que ela tem dicas de vários audiolivros espíritas. E aí, se alguém como a Sônia tiver interesse, chama lá a Babi para poder ter acesso aí. A Babi ficou de me mandar, acho que esses links, não. Babi, depois você me manda, que aí eu compartilho aqui também no Stories, e aí a gente ajuda aí quem puder, quem precisar. Uhum. Vamos lá, vamos ver aqui. A Geisa colocou que esse mundo de regeneração está muito longe de chegar. Muito. E a Luiane concordou, vai demorar um pouquinho, né? Mas também não adianta a gente ficar só nisso. Vai demorar, né? Vamos embora, fazendo a nossa parte. Mas é porque desanima É, mesmo, né, Priscila? Às vezes você está fazendo desanima. sua parte, você olha para o lado, o sujeito não está nem aí para a hora do Brasil. E você fica assim, meu Deus, tô nadando, nadando, vou morrer na praia.
Mas se a gente morrer e não der conta de ver esse mundo, calma, que a gente não morre de verdade, né? Em É. algum momento a gente vai Não, ver a algum gente momento. vai ver, encarnado ou desencarnado, a gente vai ver. Exatamente. Mas é porque eu acho que essa nossa ansiedade de ver esse mundo de regeneração é a falta de fé que a gente Uhum. tem de que a vida continua. No fundo, no É, fundo, a gente não acredita nisso 100% ainda. Porque senão a gente tinha outro comportamento, senão alguns problemas do dia a dia não iam nos afetar tanto. Se a gente tivesse certeza absoluta mesmo, a gente ia agir um pouquinho diferente. A gente sim. acha que acredita, né? A Irma colocou assim: Olha, eu pensa acredito positivo. piamente. Você, Sim. piamente, piamente, piamente. Não, eu também acredito Uhum. piamente. Mas aí algumas coisas acontecem e a gente não tem esse olhar espiritual, né? A gente se prende a problemas que a gente não esquece que são efêmeros. Então eu acho que não é acreditar piamente isso, porque senão a gente ia agir diferente com algumas questões, né? Com algumas Aham. dificuldades de relacionamento, não sei. Isso aí é uma opinião minha, gente. Olha, eu não sou o espiritismo, eu sou a Dora, tá? Então, não levem tudo em conta que eu falo, não. Mas pensemos pelo lado positivo, a Irma colocou. Na nossa próxima encarnação, já viremos a um mundo mais para regeneração. Quando a gente voltar, né, provavelmente vai estar melhor um pouquinho. Quem tem dá, quem não tem precisa Uhum. receber, né, Márcia? Sim. Exatamente. É só perceber o momento que estamos passando, que a Geisa colocou aí. A Soninha está passando o e-mail dela. Vamos lá. Não, o momento que a gente A está Loiane disse. passando, o momento que a gente está passando é um momento de chacoalhando a humanidade. Quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, está entendendo que esse é o momento do começar a sacudir as coisas e mudar pensamentos. Infelizmente, alguns ainda não estão abertos para isso, né? Exatamente. A Loiane colocou ali que vai mandar bom dia para todo mundo e vai dizer assim: bom dia, você pode melhorar um pouquinho, só porque você está atrapalhando a chegada do meu mundo de regeneração? O Sérgio disse que pensa que já demorou mais, que agora falta um pouco menos. A cada dia falta menos, né, Sérgio? Cada dia menos um dia, né? Exatamente. Deixa eu só ler aqui um pedacinho que eu tinha separado do Livro dos Espíritos, na questão 982, que tem muito Uhum. a calhar com esse tema aqui, e Kardec questiona assim: será necessário que professemos o Espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? Será que é preciso que a gente seja espírita para que, né, na vida futura a gente esteja lá? Tô tranquilo, fui espírita, frequentei reunião, fiz sopa, dei Uhum. passe. Será que basta isso? E aí os espíritos respondem assim: se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem, ou que não tiveram ensejo de esclarecer-se, o que seria absurdo. Só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. É exatamente o que a gente leu, né, ali. Que, na É, verdade, o único caminho é a caridade. Que a maneira como você vai se encontrar ali para poder se ligar à divindade, ou não, ou se você não quiser ter uma religião, nada disso vai assegurar, né, a felicidade futura. O que vai exato. assegurar é a prática da caridade. Exato, porque com a prática da caridade é, você muda a sua mentalidade das coisas, você reconhece que você, com tanto exemplo que você vê ao seu redor, no trabalho de outras pessoas, que outras pessoas têm uma vida muito mais sacrificada que a sua, você aprende a ser grato, você aprende a ter compaixão pelo outro, você passa a reconhecer que você não é tudo aquilo que você achava, ou seja, mexe com tudo. O trabalho no bem te muda por inteiro, te faz querer buscar mais conhecimento para ajudar mais, né? Tudo é um Exatamente. processo que começa pela caridade. E que está ao alcance de todos, né, Pri? É, de todos.
Basta querer, né? Tem uma música, Basta Querer? É por aí. Sim, a Geisa botou lá que o ateu também pratica caridade. Conheço várias pessoas que não têm religião nenhuma, mas são extremamente caridosas. Não é você praticar uma religião como está lá fora da igreja, não há salvação. Não é você ter uma religião que vai fazer a sua evolução. É o que você está fazendo por você e pelos outros. E na religião, o que você está fazendo com o que você está aprendendo lá? Eu acho que é até pior, né, Priscila? É Porque se porque lá você você tá está lá dentro, dentro se você tá aprendendo, e se você você tá não põe mais. em prática. Eu acho que deve ser até, né? Acho não, é pior, né? Porque a gente vai Uhum, responder mais quanto mais a gente tiver acesso a esse esclarecimento, né? Então, exato. independente de ser espírita, porque quem lá na Torá também tem algumas citações, né, de amar o próximo, de amar a Deus e tudo mais. Então, em todas as religiões acabam tendo esse propósito de te fazer um ser humano melhor, de te transformar numa pessoa com um olhar diferenciado para os outros, né? Então, eu acho que a responsabilidade é muito maior do que aquele que não frequenta nada, não estuda nada. Nossa, então, Mas tem estamos aquela aí. vontade de ajudar mesmo assim. Exatamente. A Raquel colocou aí que a menor ação vale mais que a maior das intenções. É verdade, né? Ah, queria tanto fazer isso, isso, isso. Queria tanto, depois que eu me aposentar, ajudar. Queria tanto ganhar na loto para poder ajudar não sei quem, né? A É, gente escuta ficar isso. só na intenção, né? Ela não vira ação nunca. Exatamente. É, Exatamente. E às vezes o sujeito é orgulhoso, porque pensa assim: eu não vou ajudar se for para dar só R$ 5. Para ajudar, eu quero dar 5.000, né? Então isso é orgulho. Porque por é. que que eu não posso ajudar com R$ 5? É o que eu posso dar agora? Vai me fazer falta? E mesmo assim eu quero compartilhar, né? Eu quero partilhar. Uhum. Então é o que eu tenho para dar, é o óbolo da viúva, né? Mas às vezes a gente é tão orgulhoso que a gente acha que a gente só vai ajudar na hora que eu puder ajudar bem. Porque se eu não puder dar aquela quantia, eu não vou ajudar nada, né? Isso é orgulho da gente também. É, ainda temos muito, né? Pois é, É, justamente. Então, já falamos do que, já lemos lá o item todo. A Luiane disse que Jesus diria hipócritas. A gente está no caminho, está aprendendo, né? a gente está Que às aprendendo. vezes é pura ignorância, às vezes o sujeito nem se dá conta, né, de que o pouco que pode dar, se der com sentimento, é muito, muito mais do que uma quantia grande. Então a gente está aprendendo um dia de cada vez, lembrando que É. passos felizes valem por 3. E é isso. Eu vou deixar agora com você, Pri, para você ficar à vontade para fazer o Uhum. encerramento, sem pressa, com calma, te agradecendo muito, muitíssimo pela sua disponibilidade, mais uma vez pelo sua compreensão, seu perdão pelas minhas Ah, maluquices aí de trocar a data. Espero poder contar contigo de novo. Às vezes eu fico me sentindo chata, sabe? Porque a pessoa termina o café e eu já vou assim, você não quer fazer outro? Mas o café vive disso, gente. Eu tá bom, sozinha né? aqui fica muito Ah, sem mas tá graça. bom. Não, eu fico honrada pelo seu convite. Dá tempo de ler uma mensagem? Dá tempo de ler até 2. Pode ir, a gente tem 10 minutos. Ah, então tá bom. Eu separei do livro, meu livro velhinho, Ceifa de Luz, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. A lição número 30, a esmola maior. Acho que tem tudo a ver com o que a gente leu. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus. Isso está em João, capítulo 4, versículo 7. No estudo da caridade, não ouvides a esmola maior que o dinheiro não consegue realizar. Ela é o próprio coração a derramar-se, irradiando o amor por sol envolvente da vida. No lar, ela surge no sacrifício silencioso da mulher, que sabe exercer o perdão sem alarde para com as faltas do companheiro. Na renúncia materna,
no coração que se oculta, aprendendo a morrer a cada dia, para que a paz e a segurança imperem no santuário doméstico. No homem reto, que desculpa as defecções da esposa enganada, sem cobrar-lhe tributos de aflição. Nos filhos laboriosos e afáveis, que procuram retribuir em ternura incessante para com os pais sofredores as dívidas do berço que todo ouro da terra não conseguiria jamais resgatar. No ambiente profissional, é o esquecimento espontâneo das ofensas entre os que dirigem e os que obedecem, tanto quanto o concurso desinteressado e fraterno dos companheiros que sabem sorrir nas horas graves, ofertando cooperação e bondade para que o estímulo ao bem seja o clima de quanto lhes comungam a experiência. No campo social, é a desistência da pergunta maliciosa, a abstenção dos pensamentos indignos, o respeito sincero e constante, a frase amiga e generosa, e o gesto de compreensão que se exprime sem paga. Na via pública é a gentileza que ninguém pede, a simplicidade que não magoa, a saudação de simpatia ainda mesmo inarticulada e a colaboração imprevista que o necessitado espera de nós, muita vez sem coragem de endereçar-nos qualquer apelo. Acima de tudo, lembra-te da esmola maior de todas, da esmola santa que pacifica o ambiente em que o Senhor nos situa, que nos honra os familiares e enriquece de bênção o ânimo dos amigos, a esmola de nosso dever cumprido. Porquanto no dia em que todos nos consagrarmos ao fiel desempenho das próprias obrigações, o anjo da caridade não precisará desfalecer de angústia nos cárceres das provações terrenas, de vez que a fraternidade estará reinando conosco na exaltação da perfeita alegria. Olha que lindo. Como que a caridade está ali nas atitudes, né? E não somente naqueles atos grandiosos, naquelas pequenas atitudes de mudança. É verdade. Ele deu exemplo ali em todas as áreas, né? No lar, no trabalho, na rua, em todos os lugares, né? Todos os lugares a caridade pode ser feita. Exatamente. E aí, a gente tem como pensar, Pri, que a gente tem a oportunidade de evoluir pelo amor, né? Sim. A gente não precisa da dor necessariamente para evoluir. Então, aí, nessa leitura que você fez, está aí o caminho, né? Para que a gente consiga evoluir pelo amor. Sim, porque a caridade é o nosso caminho da evolução por amor. Exatamente. A gente é que escolhe o caminho errado da dor porque não compreende que pode ser mais fácil. Quando a gente entende que pode ser por aí, fica mais fácil. A dor não precisa ser aquele aguilhão para te dar aquele impulso para você seguir, né? Você pode fazer isso paulatinamente no seu trabalho. Exatamente. Perfeita e oportuna a sua escolha para essa manhã. Muito obrigada. De nada, meu amor. Eu vou fazer a prece para a gente encerrar. Vamos lá. Ainda temos minutinhos, né? Tem. Então, gostaria de agradecer. Deixo um beijo para todos que estão assistindo. Que todos possam ter um bom dia. Vamos fazer a nossa prece, agradecendo por mais esse bate-papo, por tantas lições. E assim, Jesus, nosso Mestre querido, agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade de estudo e de entendimento. E que possamos, Senhor, guardar em nosso coração todas as lições aqui aprendidas. Guardar no nosso entendimento que a caridade é o caminho que nos leva
para a evolução. É o caminho que abre as portas do nosso coração, para a nossa melhoria, para enxergar o outro como o nosso próximo muito amado. Enxergar que somos todos seus filhos e que nós vivemos aqui, apesar de sermos seres individuais, vivemos na coletividade. E que enquanto cada filho não estiver bem, enquanto a caridade e a fraternidade se fizerem necessárias porque há filhos que sofrem, nós não evoluiremos por igual. Que tenhamos sempre essa meta de melhorarmos em conjunto, daqueles que já estão mais despertos e estão estendendo a mão para aqueles que ainda não despertaram e que precisam da nossa mão estendida, seja ela da forma que for, mesmo que num simples bom dia. E que assim, Senhor, possamos nos tornar pessoas melhores, espíritos melhores. Agradeço sempre, Senhor, peço a sua permissão para terminar o café de hoje, pedindo as suas bênçãos para todos nós que aqui estamos, para todos aqueles que estão assistindo e para todos nós, humanidade terrena. Que tenhamos um sábado de luz, de paz, de tranquilidade e que fique conosco hoje, agora e para sempre. E assim será. Graças a Deus. E assim será, com certeza. Muito obrigada, Priscila, mais uma vez. Obrigada a todos que compartilharam conosco essas horinhas na manhã para a gente começar o dia bem. Antes do tempo terminar, eu só vou me desculpar mais uma vez, porque eu fiquei com a consciência pesada de ter falado assim. Gente, a gente não acredita piamente que a gente vai, né, ter uma vida futura. E aí, eu talvez tenha sido injusta, porque assim, você acredita piamente, então eu não posso falar a gente, né? Falo por mim. Vou te dizer porque eu falo, olha só, porque eu acredito. Porque eu sou médium. Sim, eu trabalho mediunicamente, então se eu não acreditar que os irmãos que trabalham conosco, a quem eu dou passividade na reunião mediúnica, não estão lá, não tem uma vida depois, que médium eu seria? É lógico, com certeza. O que eu quis dizer, assim, é lógico, eu acredito na comunicabilidade, lógico, tudo isso. Mas, assim, eu percebo nas minhas atitudes, em algumas atitudes, que eu esqueço desse conceito, né? Eu não vivo como se fosse um espírito imortal, e muitas vezes, porque a gente se distrai com as preocupações da matéria de uma tal forma que a gente esquece disso. Então, eu fiz o entendimento de que, na verdade, a gente não acredita piamente, né? Mas, na verdade, eu acho que a gente, às vezes, se deixa envolver tanto na matéria que a gente esquece de viver como um espírito imortal, ora encarnado, né? É esse o sentido que eu quis dizer. Me desculpe se eu acabei, de alguma forma, sei lá, sendo muito intempestiva. Olha, ninguém acredita e acabou. Não, senão realmente não tinha sentido, né, Priscila? Como que eu vou estar ali na doutrina dos espíritos e não acreditar nisso? Então, o sentido que eu quis dizer foi esse. E é isso. É sim, mas a gente às vezes esquece. A matéria é muito forte na gente, né? A gente às vezes esquece, mas a gente tem a profunda convicção de que somos espíritos eternos temporariamente num corpo de carne, e que já tivemos vários outros e ainda vão ter muitos outros ainda. Exatamente. Então, quando a gente estiver aí, fica a dica para mim, né? E para quem se identificar com isso, quando a gente estiver achando que, peraí, estou me afundando aqui nessa preocupação, vamos fazer o exercício de lembrar, né? Que a gente é espírito imortal, que isso é passageiro e que tudo passa. E é isso. Exato. Tá bom? Beijo grande para vocês. Obrigada por vocês terem tanta paciência todo mundo. Com as minhas imperfeições, que eu de vez em quando dou uns tropeços. Muito obrigada. Beijo grande. Beijo grande, gente. Beijo, Dorinha. Até a próxima, Cris. Beijo. Beijo.